Há 20 anos atrás, em uma conversa com Jonas Gavião, surgiu a ideia de iniciar um projeto onde os próprios povos tradicionais realizassem registros de sua cultura, visando, sobretudo, a resolução de problemas relacionados à propriedade intelectual e, ao mesmo tempo, promovendo a reprodução do modo de vida de sua cultura para gerações atuais e futuras. Infelizmente, eu não pude executar o projeto idealizado por ele, mas essa ideia ficou guardada em minha memória por anos. Em março de 2015, 16 anos depois, e durante o segundo workshop de pesquisa do Núcleo Pissinguaba, do Parque Estadual Serra do Mar, em Ubatuba, foi trazida pelos gestores do parque a demanda por estudos envolvendo as comunidades tradicionais que habitam o parque. A ideia principal era promover o desenvolvimento local a partir de alternativas de renda que possibilitassem sua estadia naquele local, sendo o turismo um dos pilares possíveis daquele desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, que considerassem os aspectos de sustentabilidade do parque, uma vez que se trata de uma unidade de conservação. Naquele momento, retomar a ideia de Jonas Gavião parecia interessante e talvez viável. A partir de março de 2015, nós começamos a fazer assembleias, tanto dentro do Quilombo da Fazenda, quanto com a comunidade do Quilombo do Camburi, na intenção de saber o que os moradores, pelo menos aqueles representantes que estavam naquelas assembleias, o que nós poderíamos fazer junto com esse objetivo. Cada um dos quilombos decidiu por um objetivo diferente dentro desse projeto, né? Eles tinham demandas diferentes. Então, enquanto que no Quilombo do Camburi eles queriam que as suas plantas, a forma como elas são utilizadas, a preocupação que eles têm com a conservação dessas plantas para as gerações futuras, como que eles poderiam registrar isso para que as suas gerações futuras também tivessem acesso a isso. O Quilombo da Fazenda também queria isso. Aliás, tinha um apelo muito forte por isso. Veio esta demanda, mas vieram também mais duas. Eles pediram que nós ajudássemos eles a montar uma trilha de plantas medicinais, para que eles pudessem, a partir de visitas monitoradas, né, eles recebessem os turistas e pudessem, claro, gerar renda a partir dessa trilha. E a terceira demanda do Quilombo da Fazenda era que nós ajudássemos eles a elaborar um plano de manejo da taboa. Então a taboa é uma planta nativa da Mata Atlântica que eles utilizam muito para fazer artesanato. E eles comercializam esses artesanatos como uma fonte de renda também. Mas para que a gente pudesse tanto ajudá-los quanto ao plano de manejo, quanto na elaboração dessa trilha, antes disso a gente precisaria, de fato, registrar quais são as plantas, né, para que a gente pudesse fazer tudo isso. Uma equipe formada por pesquisadores de diversas universidades, então são 12 pesquisadores, alunos da pós-graduação e 5 colaboradores locais, que são os moradores desses quilombos que se propuseram a fazer a pesquisa ativamente como pesquisadores mesmo. Então essas duas capacitações, tanto a botânica quanto a antropológica, foi oferecido pela universidade para os moradores dos dois quilombos. Foi interessante porque a gente, com todas as dificuldades, com todas as limitações, com vários problemas que nós enfrentamos, não só acertos, muitos erros, mas nós conseguimos envolver esses cinco colaboradores locais. Eles se engajaram muito bem na pesquisa. Eu considero que esse projeto ele tenha 4 fases. Então a primeira fase dele foi essa, o primeiro ano, de 2015 a 2016, onde a gente obteve as autorizações, onde a gente estabeleceu esse link junto com as comunidades, onde a gente idealizou o projeto junto com a comunidade. As pessoas precisam envolver a comunidade para entender as necessidades dela. Durante as administrações lá no parque foram feitas várias oficinas de trabalho, houve uma interação mais positiva das autorizações, que eles são importantes nesse aspecto de conservação. Eles detêm um conhecimento muito grande que a gente ainda não tem. Acho que vocês estão recuperando uma parte desse conhecimento através do projeto de vocês. E eu
Eu acho que a perspectiva de conservação hoje ela tem que envolver as populações humanas. Se você não tiver um envolvimento real dessas populações, você não vai conseguir conservar. As pessoas precisam participar dessa conservação porque elas são beneficiárias desse serviço também. Na fase 2, nós fizemos o levantamento etnobotânico de fato. Nós fizemos várias oficinas sobre troca de saberes. Qual que era a ideia? Trazer exemplos de projetos de fora para que eles pudessem ver, nossa, olha, o livreto daquele projeto focou nas plantas para fazer artesanato. Né? Então nós levamos, durante essas oficinas, nós levamos diversos materiais de outros projetos participativos também, para que eles pudessem escolher o que nós queremos para o nosso. E durante essas trocas de saberes também foi interessante, porque cada morador poderia vir e vieram mostrando as suas habilidades em relação ao uso das plantas. Nem sempre se tem a oportunidade da comunidade mostrar isso para os seus descendentes. Então ali foi um momento onde, por isso troca de saberes, né? Outros 2 tipos de oficinas aconteceram além desse. Oficinas sobre confecção de cosméticos naturais. Então, qual que foi a ideia? Surgiu ao longo do projeto a ideia de que, bom, já que nós vamos fazer uma trilha de plantas medicinais, por que não expandir essa ideia para, além de plantas medicinais, também as aromáticas? E que no final dessa trilha houvesse uma loja onde se comercializasse produtos a partir das plantas que foram vistas durante essa trilha. A ideia era gerar renda, não apenas pela trilha em si, mas também pela aquisição de produtos pelos turistas nessa lojinha no final da trilha. Entre 2016 e 2017 foram oferecidos 5 oficinas sobre cosméticos naturais. Como fazer sabonete, como fazer vela, como fazer pomada, utilizando recursos da Mata Atlântica. E esse projeto ainda está acontecendo até hoje, 2019, porque agora a ideia é que eles possam isolar óleos essenciais para que eles possam refinar ainda mais esses produtos. E a ideia também para 2020 é que a gente juntos consiga construir um selo verde para que eles possam agregar mais valor ainda a esses produtos. Então a fase 2 envolveu 168 dias de trabalho de campo, aonde 5 colaboradores locais entrevistaram 19 pessoas que são os conhecedores sobre as plantas nesses 2 quilombos. E todos os dados obtidos nesses levantamentos foram registrados então na forma de 2 livretos. Um é o Quilombo do Camburi, Saberes e Tradições, que está disponível na plataforma ISU do Google. E o outro é o uso das plantas pelo Quilombo da Fazenda, Sabedorias e Tradições. Importante dizer que o conteúdo de cada um desses livretos é completamente diferente. Por quê? Porque foi escolhido de acordo com o que as comunidades queriam. Né? Não é o mesmo padrão, não tem as mesmas informações. E também foram produzidos 2 vídeos, o Herança Quilombola, que registra fatos históricos sobre a relação das pessoas do Quilombo Camburi com aquele ambiente, questões de conservação também, e o outro vídeo que é Raízes da Resistência, que foi um vídeo produzido a partir desse trabalho realizado no Quilombo da Fazenda. 2 quilombos que estão fazendo parte do projeto, a gente pediu para eles, na entrevista, falarem quais espécies eles gostariam que tivesse no seu quintal, que antes eles tinham e que agora está mais difícil de ter, de manter, alguma coisa nesse sentido. Então nós vamos selecionar dessas listas algumas que a propagação é por semente, né? Então daí a gente vai fazer ou germinar, coletar a semente, germinar numa bandeja, depois fazer o transplante para o tubete e mostrar para eles, né, como é que fica a muda, ela vai desenvolver mais, que hora que é o momento de plantar no seu quintal, ou, né, se o caso, né, for alguma espécie que a propagação é feita por estaquia, então nós vamos mostrar, fazer a estaca, mostrar quanto tempo ela germina, como é que ela fica quando ela está boa para ser semeada,
e levar para o campo. O mais interessante é isso, é que foi pedido deles, uma demanda deles, né? O projeto também está contribuindo, né, para restaurar, para que tenha lá na região, de novo, uma quantidade abundante aquelas mudas. A fase 3 desse projeto, a ideia, o objetivo dela, o que é? Bom, a partir das plantas que foram registradas na fase 2, que estão no repertório do uso desses 2 quilombos, vamos pegar essas plantas, selecionar delas quais são as nativas e vamos saber o estado de conservação dessas plantas. Então, para isso, nós utilizamos um índice de prioridade de conservação, que leva em consideração não apenas dados ecológicos das densidades dessas plantas, mas também dados etnobotânicos. E a partir desses dados, então, nós pudemos organizar essas espécies nativas em 3 categorias, né? Aquelas que precisam de um plano de manejo emergencial, porque o seu estado de conservação ele é frágil. No extremo oposto, a gente organizou as plantas numa categoria daquelas que não oferecem grandes riscos o seu uso, da forma como estão sendo feitos hoje. E no meio desse caminho, as plantas que podem ser utilizadas moderadamente no momento. Então, com isso, a gente conseguiu categorizar as plantas nativas, 3 categorias em relação ao risco de uso. Para quê? Para que agora eles possam selecionar, dentre essas, quais são as plantas prioritárias para o plano de manejo, para que eles possam utilizá-las, e aí sim com fins comerciais e com autorização dos gestores do Parque Estadual da Serra do Mar, que essa que é a grande importância. A etnobotânica vem colaborar nessa discussão de conservação. Você conserva plantas com as pessoas da região, né? Você faz as leis e trabalha em cima dessas leis e autorizações, mas a gente não pode esquecer das populações que vivem na região, porque são as pessoas que realmente conhecem e que devem ser envolvidas no processo de conservação. Eles manejam e sabem manejar esses recursos há muitos e muitos anos, há gerações quando vivem ali, né? E essas pessoas deveriam ser muito valorizadas no processo de conservação. Você só conserva aquilo que você conhece também. Então, pessoas de fora normalmente tendem a destruir porque não tem um valor agregado, né, a esses recursos. O conhecimento está sendo modificado, com certeza. Perdido ou não, acredita-se que o modo de vida está sendo transformado rapidamente, os ambientes, as coberturas vegetais estão sendo reduzidas drasticamente e com isso o conhecimento está sendo automaticamente perdido. Sim, né? Você perde cobertura vegetal, você retira populações tradicionais, você perde conhecimento com certeza. O conhecimento ele é regional, né? As plantas são de uso local. Então, pensar globalmente, mas agir localmente, assim, conservar as plantas e gerar políticas públicas que você proteja tanto o conhecimento tradicional quanto o conhecimento científico é muito importante. Aliar, integrar, e nisso a etnobotânica tem um importante papel, né? E a etnobotânica participativa mais ainda, porque você de fato traz a população num papel não mais de objeto de pesquisa, mas de partícipe da pesquisa. Então, acho que esse é o novo sentido da etnobotânica, de empoderar as comunidades, as lideranças, as pessoas a terem voz, a participarem de fato na pesquisa. E é muito importante que as pessoas também sejam valorizadas e empoderadas para participarem e terem voz nesse processo, né? E trabalharem de fato em conjunto, ciência e o conhecimento local sendo valorizado de fato. O Brasil é um país rico em sociobiodiversidade, né? Você tem diversidade de espécies, você tem diversidade de etnias, de línguas diferentes, uma riqueza de informações que precisam de fato serem registradas com mais propriedade. Você precisa integrar mais os documentos, as imagens, os depoimentos, todas essas formas de registro precisam estar mais unificadas para enriquecer o acervo
sobre o conhecimento daquela região. Reunir essas informações junto com material testemunho botânico também é importante para a conservação. A fase 4 do projeto é o que está sendo idealizado nesse momento. A ideia da fase 4 é justamente juntar o método que o morador do quilombo já usa para fazer o manejo dessa planta com métodos da academia e juntar num documento que seria o manejo participativo, porque envolve essas duas metodologias, e que ele possa ser aprovado, encaminhado para os gestores do Parque Estadual Serra do Mar, para que de fato essa planta possa ser extraída e comercializada na forma de artesanatos. Isso, obviamente, é extremamente importante e isso se conecta com o começo, com a gênese do projeto, para que esses moradores possam continuar nessas áreas de parque, né? E extrair algum recurso para geração de renda, para poder sobreviver nessas áreas, eles têm que ter autorização para coletar essas plantas, né? E aí é o ápice, então, de toda a problemática que foi iniciada ali naquela oficina que foi organizada pelos gestores do Parque Estadual Serra do Mar.